Meus amigos, o ex-prefeito de Perimirim, Dr. Geraldo Amorim, foi condenado e fica inelegível e pode ser preso para cumprimento de sentença condenatória. Vou explicar para vocês. O ex-prefeito Geraldo Amorim foi condenado a cumprir 5 anos de detenção. É o que diz a sentença do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos do processo número 0000-851-96-2016-810-0075. Trata-se de uma denúncia formulada pelo Ministério Público em 16 de agosto de 2016, na comarca de Bequimão, tendo em vista aquisições realizadas pelo prefeito no ano de 2006, sem as devidas licitações, ou seja, crime do artigo 89 da Lei 8.666. Aí está elencadas imagens da denúncia do Ministério Público, das ações. Dentre as aquisições feitas indevidamente estão assessoria jurídica no valor de R$ 78.900, pavimentação e recuperação R$ 130 mil, locação de veículos R$ 150 mil, construção de quadras R$ 148 mil, óleo diesel R$ 181 mil, entre outros. Segundo o Ministério Público, nessas fragmentações de despesas sem realização de processo licitatório, o município de Perimirim, à época, gastou um valor de aproximadamente R$ 1.222.000. O prefeito Geraldo Amorim recorreu da sentença condenatória, mas a seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão proferiu decisão unânime em relação à revisão criminal da sentença, movido pelo ex-prefeito de Perimirim. Após análise minuciosa, a seção decidiu que, de acordo com o parecer ministerial e o voto do desembargador relator, não reconhece a presente revisão criminal pleiteada pelo doutor Geraldo. Então está aí toda a documentação dessa ação que ele tentou na Justiça para tentar modificar a decisão da condenação. A sessão realizada no dia 24 de maio de 2024 contou com a presença dos desembargadores José Joaquim Figueiredo dos Anjos, o relator, José Luiz Oliveira de Almeida, o revisor, e José Nilo Ribeiro Filho, Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, Vicente de Paula Gomes de Castro e do juiz do direito substituto em 2º grau, doutor Raimundo Nonato Reis Ferreira. A decisão da seção de direito criminal foi de não reconhecer a revisão criminal, mantendo-se o processo nos termos do voto do desembargador relator. Aí o que aconteceu mais? Em uma nova decisão, proferida pela juíza de direito de Bequimão, Flor de Lis Ferreira Amaral, além de constar da condenação, a magistrada encaminha para o juízo da 3ª Vara de Execuções Penais da comarca aqui de São Luís, já que Geraldo Amorim teve condenação em 2º grau e vai cumprir 5 anos de detenção a ser cumprido em regime semiaberto. Com isto, teve automaticamente seus direitos políticos suspensos. A decisão determina que a Secretaria Judicial remeta as peças de praxe para a formação dos autos de execução penal no sistema de execução eletrônica da unidade. Isso porque o juízo que proferiu a sentença não tem competência para executar a pena em regime de semiaberto lá na cidade de Perimirim ou Bequimão, que segue os moldes da Lei de Execução Penal, a LEP, e provimentos de número 28/2023 e 25/2023, ambos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Além disso, a decisão determina que o juízo da 3ª Vara de Execuções Penais da comarca de São Luís seja responsável por analisar a abolitio criminis suscitada, na verdade, pelo apenado. Esse recurso é o instituto jurídico que consiste na perda da punibilidade do crime, tornando o impossível de ser punido. Portanto, ainda existe a chance do ex-prefeito Geraldo Amorim de Perimirim cumprir sua pena em liberdade. Um dos fatores que pode contribuir para que isso ocorra é ser uma pessoa já idosa, mas isso é um caso em que a Justiça vai analisar futuramente. Meus amigos e minhas amigas, essa questão lá de Perimirim
do ex-prefeito Geraldo Amorim é um assunto muito delicado e que circulou muito no noticiário nas últimas horas. Principalmente porque com essa decisão condenatória de 5 anos de detenção no sistema semiaberto, que deve ser cumprido aqui em São Luís e a qualquer momento ele pode, inclusive, ser conduzido para cumprimento da pena, tem um outro detalhe. No Brasil, os direitos políticos de uma pessoa podem ser suspensos ou cassados em virtude de uma sentença condenatória em 2º grau, desde que a pena seja superior a 2 anos de reclusão. No caso, a pena de reclusão do ex-prefeito de Perimirim é de 5 anos, né? De acordo com o artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, não pode ser eleito quem tenha sido condenado por crime contra a fé pública, a honra, a liberdade, a segurança ou a propriedade ou por crime eleitoral, salvo após o prazo de 5 anos contados da data da condenação, se a pena for inferior a 2 anos de reclusão. Já o artigo 37, inciso 8º da Lei número 4.737 de 1965, que regula a eleição e os mandatos dos vereadores, deputados estaduais e federais, estabelece que não podem ser eleitos os que tenham sido condenados por crime contra a fé pública, a honra, a liberdade, a segurança ou a propriedade ou por crime eleitoral, salvo após o prazo de 5 anos contados da data de condenação, se a pena for superior a 2 anos de reclusão. Portanto, se alguém for sentenciado em 2º grau, uma pena superior a 2 anos de reclusão, seus direitos políticos estão suspensos ou cassados e ele não poderá exercer cargos públicos ou ser eleito por um período de 5 anos após a data da condenação. Apesar do ex-prefeito de Perimirim ficar alardeando, né, que será candidato, ele tem esse problema na justiça que ele precisa resolver, mas ele precisa resolver primeiro essa questão de onde, na verdade, ele inclusive pode ser conduzido para o sistema prisional para cumprir no sistema semiaberto a condenação que foi imposta pelo juiz lá da cidade de Bequimão. Então, é uma situação séria, gravíssima, que vai continuar, entendemos nós, ainda na justiça, mas condições políticas, momentaneamente, baseado nessa condenação, o ex-prefeito Dr. Geraldo não tem as mínimas condições de se manter ou de ter uma candidatura lá no município de Perimirim. Claro que pode ocorrer de uma mudança em toda essas sentenças, se ele recorrer ao Supremo, se ele recorrer ao STJ, ou se houver um remédio jurídico diferente que possa extinguir, talvez, essa punição e essa pena a ele que foi imputado. Mas a situação está grave lá para os lados de Perimirim, especificamente para o Dr. Geraldo, ex-prefeito do município.